Olá, muito bem-vindos a mais um Estar Bem, sempre aqui pelo Pou Stream. E claro, agora nós estamos em novo horário. Nós estamos no ar para Sicredi Origens RS, 100 anos é ter com quem contar. E também para a Clínica Dr. Gilberto Nunes, Cardiologia Intervencionista. Nós temos o apoio de Shopping Total presente a todo momento há mais de 20 anos. Home 7.200, sofisticação, originalidade, tem tudo lá para a sua casa. E Ambientalize, ambientes inesquecíveis para o seu evento. Vocês podem nos acompanhar ao vivo pelo nosso canal do YouTube, pelo canal 160 da Soul TV, pelo canal 15 RBTV para a Serra Gaúcha e, claro, nos aplicativos para TV, para as Smart TV Samsung, LG, Roku TV e para Android e iOS disponível nos tablets e celulares. Bom, hoje eu estou recebendo a minha amiga Camila Zanetti, fonoaudióloga, para a gente falar um pouquinho sobre a importância, os cuidados da prevenção da nossa saúde auditiva. Muito bem-vinda, Camila, doutora Camila. Obrigada, Vanessa. Obrigada pela oportunidade. Então, vamos começar com uma pergunta. Quais são os principais erros que a gente comete em relação à nossa saúde auditiva? Bom, pensando desde o bebê, nós temos, né, em várias etapas da vida, a gente pode fazer essas, digamos, dar sugestões, né, para a gente poder prevenir problemas auditivos. A criança, logo que nasce, a gente precisa fazer o teste da orelhinha para ver se ela já tem o sistema auditivo completinho, funcionando na sua integridade. Mas mesmo depois de fazer o teste da orelhinha da criança ter passado no teste, a gente tem que cuidar para que ela permaneça com essa audição 100% para ela adquirir a linguagem e falar. A gente precisa lembrar que o pensamento a gente constrói junto com a linguagem. Então, quando a gente está falando de aquisição de linguagem, a gente está falando também de formação do pensamento. E aí a gente tem a questão da linguagem materna. Quando a criança nasce no Brasil, ela vai falar português, né? Justamente porque ela tem essa base da linguagem materna junto com o pensamento. Quando a criança não escuta, ela vai ter como língua mãe, língua materna, língua base, a língua de sinais. Olha. Por isso que é muito importante a gente fazer o teste da orelhinha e identificar a questão da surdez o quanto antes dos 6 meses e fazer cirurgias, enfim, tratamento que tiver que fazer antes dos 6 meses de idade, para que quando a criança comece a adquirir linguagem, seja linguagem oral. No momento que a gente perde esse timing, ela começa a ter déficit de linguagem e pensamento, e aí a gente vai ter que trabalhar com a língua materna, a língua de sinais, já criando uma exclusão da criança na sociedade. Eu sou entusiasta da questão oral, claro, porque ela tenha o input, para que ela tenha o input auditivo, e fazendo essa transição, né, do input auditivo para o oral, segue tudo certo. No momento que a gente não consegue fazer isso a tempo, a gente vai ter que sim contar com a língua materna como língua de sinais, mas aí impacta todo depois numa questão de... a gente pensando numa questão de inclusão na nossa sociedade, de facilidade de vida, né? A gente pensa que é mais fácil oralizar. Então, fica aí a dica, teste da orelhinha e intervenção o quanto antes para que a gente não tenha que passar, assim, né, por essas dificuldades que eventualmente são inevitáveis na vida de tantos que não têm esse recurso antes, né, dos 6 meses. Pois é, esse é um teste que normalmente o pediatra solicita. No SUS, tá igual o teste do pezinho agora. Toda criança que nasce, ela tem obrigação, a mãe tem obrigação de fazer pelo SUS, feito, ou então na rede particular, nos convênios,
não tem mais como não fazer. 20 anos atrás era novidade, mas hoje em dia é lei. Toda Ai, que criança tem que fazer. ótimo, né? Sim, Necessário. é. Bom, a gente está começando, digamos, falando da infância. Então, a gente pode já identificar problemas nesse período de preferência até os 6 meses, mas e às vezes aquela criança na idade escolar, Isso. ela também pode ter algumas dificuldades, né? Sim. Aí eu vou aproveitar, voltar para eu começo a falar e eu lembro de outras coisas, porque na primeira infância mesmo, logo depois que nasce, a gente tem que cuidar muito na a questão das otites mal curadas. Uhum. Quando a criança, logo na amamentação, se a mãe tem o hábito de mamar muito com a cabeça na horizontal, o leite pode ficar parado na tuba auditiva. E aí é como se fosse uma otite, né? Mesmo sem secreção. Então, acontece da criança ter já um catarro, né? Porque como é um corpo estranho, o corpo vai reagir com o catarro, e aí vai criar uma secreção ali atrás do ouvido e dar problemas auditivos mesmo recém-nascido. Mesmo depois de passar pelo teste da orelhinha, ele pode começar com otites mal, né? E aí a mãe não saber que ele está chorando por dor de ouvido, né? E aí vai no pediatra, o pediatra não consegue identificar. Ele acha, vai tratar uma coisa e outra, e não vai saber que é por causa do leitinho que parou ali atrás do ouvido. Então, mamães, uma dica muito importante é dar de mamar sempre com a cabecinha mais alta que o bumbum, de forma que quando que o leite entre na cavidade oral, ele desça, né, para a barriguinha. Quando o leite volta, que acontece também, né, da criança regurgitar, e sai pelo nariz, ele também vai para a tuba auditiva. Então, nesse momento, é importante a mamãe fazer a criança arrotar, ficar os 20 minutinhos ali de pezinho para que toda essa secreção, esse leitinho desça também. E hoje em dia se sabe que fazer a lavagem nasal é importante também por isso, porque a lavagem nasal com eu não vou falar o nome do soro, Sim. mas tem os sorinhos próprios para bebê, né, que tu faz o sprayzinho, uma vez por dia é o suficiente para fazer a hidratação dessa mucosa interna e ele previne tanto a questão das otites quanto questões pulmonares. Então, a hidratação de toda a mucosa ali da rinofaringe, né, oral também, ela ajuda nesses dois aspectos, de drenar a questão do leitinho e também ajuda a limpar para não ficar catarrinho e ir para o pulmão e causar pneumonias, essas doenças respiratórias também que impactam. Sim. E fazer as vacinas no tempo certo, previnem a questão de rubéola, cachumba, sarampo, que impactam no nervo auditivo. Também pode ser uma aquisição de perda auditiva severa profunda pós-nascimento. Meningite também. Importante essas dicas. E para identificar, a gente, assim, normalmente quem tem uma dificuldade na visão procura o oftalmo, começa a utilizar óculos, não tem tanta restrição. Já em questão das pessoas que têm perda auditiva, às vezes quando tu fala na utilização de um aparelho auditivo, existe ainda aquela coisa assim, ai, mas eu usar um aparelho auditivo, não quero usar. Sim, geralmente, Vanessa, desde o diagnóstico até a colocação do aparelho auditivo, o paciente espera 1 ano. Esse é o tempo médio, assim, que a gente vê que o paciente resiste muito à colocação do aparelho auditivo. E eles não querem que apareça, né? O óculos, quanto mais estiloso, bonito, ok. Mas o aparelho, não. Hoje em dia a gente tem aparelhos muito tecnológicos, com muita tecnologia e que bem discretos, né? E que conversam também com a alça do óculos. Então, aquele aparelho que vai todo dentro da orelha, ele tem menos tecnologia por ser menor, não dá para colocar tantos chips lá dentro, mas já está melhor do que muito tempo atrás, né? E hoje em dia a gente tem aparelhos com prêmio de design,
fazem pareamento com celular, então tu consegue atender o celular diretamente no teu aparelho auditivo, ninguém escuta o que tu está Incrível. escutando. Não, a minha filha usa aparelho auditivo. A minha filha nasceu com perda auditiva, eu já era fonoaudióloga. Vanessa conhece, né, a Geórgia. E outro dia, voltando da escola, ela me disse assim, mãe, ela tem 11 anos hoje, ela disse, mãe, eu não sei o que as pessoas que não usam aparelho auditivo fazem, porque é tão bom tu poder escutar música e ninguém escutar tua música, tu poder escutar música quando tu quiser, tu poder escutar o que as pessoas querem te falar no WhatsApp sem ninguém precisar escutar. Eu não sei o que as pessoas estão esperando para colocar aparelho auditivo, mesmo quem escuta bem. Eu disse, ai, que bom ouvir isso de ti, filha. Porque quer dizer que a gente está fazendo um bom trabalho, né? Exatamente. E Então, isso é tão importante, né? Até esse depoimento, né? é É muito válido. Para às verdade. vezes quem ainda tem alguma restrição na utilização. É. Tu falaste agora assim, que é uma coisa assim que me preocupa bastante. Normalmente os mais jovens acabam usando muito aqueles fones de ouvido. E às Sim. vezes a gente percebe que num volume mais alto. Isso pode prejudicar a audição ao longo do tempo? Pode, porque da mesma forma que as empresas fazem os funcionários usarem os EPIs auditivos, os plugs, para perda auditiva por ruído, esses fones fazem da mesma forma o ruído, né? Então, pode sim causar perda auditiva por estresse das células ciliadas. Se a gente, qualquer ruído acima de 80 decibéis que tu escute por mais de 8 horas por dia, eles podem lesionar para sempre tuas células do ouvido interno. Então, é isso que as empresas previnem, os funcionários, mas isso a gente tem lei, a gente tem que cumprir, o funcionário tem que fazer. Agora, os fones ninguém cuida, né? É a própria pessoa que tem que saber se cuidar. Então, Calibrar o volume. isso, então uma dica para quem gosta de usar o fone de ouvido é, quando tu estiver usando o fone, tu tentar ver se o ruído de fora tu consegue escutar uma pessoa conversando contigo, mesmo usando o fone. Se essa pessoa tem que aumentar, porque esse tom que a gente está usando, por exemplo, agora gira em torno de 60 decibéis. Se eu falar mais alto, assim, eu já vou para 80. Então, se a pessoa tem que falar mais alto quando a outra está com fone, quer dizer que já passou dos 80. Então, esse é o teste que dá para fazer para ver se o fone está adequado ou não. E outro questionamento que eu tenho, porque a gente pensa muito assim, como higienizar o nosso ouvido? Normalmente as pessoas pegam um cotonete para fazer essa higiene. Tá É. correto ou não? O cotonete é bom para área externa, somente. Lá para o conduto auditivo mesmo, ele pode colocar a cera mais para dentro, empurrar somente, porque ele tem aquela forma abaulada, ele não busca a cera, ele só empurra. Então, nesse momento, a chance de tu fazer um bloqueio e criar um tampão de cera é maior do que remover. Então, o ideal é deixar a cera, ela vem, né, por si só, ela vem vindo para fora. Tem pessoas que criam mais cera que outras. Então, essas pessoas que criam mais cera sem, como é que eu vou dizer? Realmente elas vão ter que fazer uma remoção com um profissional, né? E a gente tem períodos da vida que a gente tem mais produção de cera, que a gente sua mais ou menos. Aí, como o suor, como o xixi, a cera é uma secreção e muda conforme o nosso período da vida. Então, o ideal é sempre a gente ter como ir alguém olhar a nossa orelha, né, eventualmente, para saber se tem excesso ou não. Mas digamos que a gente tenha nosso ouvido limpo, né? A gente pode criar uma boa higiene diária se a gente, né, for com o dedinho durante o banho, que a gente consegue molhar bem, dar uma amolecida, né, na cerinha que foi criada durante o dia, e com o dedo mindinho até onde dá para ir e remover. Ou então uma gaze umedecida, faz um chumacinho até onde vai e tira, e aí a cera que foi produzida naquele dia gruda nesse chumacinho e a gente consegue, já sai. Mas não usar o cotonete
com esse objetivo, para limpar, porque ele realmente vai só colocar a cera mais para dentro. Perfeito. Me chamou muito a atenção que tu falaste da audição e a relação com a nossa função cerebral. Existem algumas doenças que comprometem a audição, ou a audição pode desenvolver algumas outras doenças, ou mesmo afetar a nossa compreensão? Sim, muito. Pensando desde criança, quando a gente tem as otites de repetição, hoje em dia, graças a Deus, os pediatras e os otorrinos estão trabalhando muito nisso, porque a gente tem muitas crianças com dificuldade de aprendizagem, transtorno de déficit de atenção, e chegando na escola, elas conseguem aprender, mas tem trocas de letras. E isso, destrinchando os diagnósticos, né, a psicopedagoga, ela avalia que ela consegue escutar, mas não entende, tá? Ou tem problema de entender quando tem muito barulho ao mesmo tempo, não consegue entender duplo sentido. E isso é uma questão de processamento auditivo. Então, qual é a origem da dificuldade de processar, da dificuldade de processar a audição? Ora escuta bem, ora não. Então, quando uma criança tem otites de repetição, ou ela fica com aquela sensação de ouvido tampado, ora ela escuta bem, ora não, bem no momento da engramação dos fonemas, ali na primeira infância. E aí ela não consegue fazer essa gravação, e aí ela fica todo o tempo com essa questão de ora escutando bem, ora não, ela vai impactar numa dificuldade de aprendizagem. E aí passa para a escrita essa troca de letras, pode causar uma dislexia, é bem, como é que eu vou dizer? É uma bola de neve. Então, a gente tem que cuidar muito das otites de repetição na primeira infância. Uma coisa que os pais não querem fazer é cirurgia de dreno. Eles ficam postergando, não querem fazer adenoide, amígdalas, ficam postergando. Quanto antes resolver essas coisas de drenagem nessa parte aqui, melhor, porque tu pode sim ter depois problemas de aprendizagem que vai impactar no futuro do teu filho, sabe? No futuro brilhante que ele possa ter. Ao invés de ele ser 100% na escola, ele vai ser 80%, porque tu vai assim, criar essa dificuldade, sendo que tem mecanismos para resolver isso. Então, cuidar muito das otites de repetição, para a gente não ter essa questão da dificuldade do processamento auditivo. Depois, na vida adulta, a gente tem a questão da perda auditiva mesmo, ou por ruído, ou pela aquisição, pela degeneração das células, né? E aí, no momento que o nosso nervo auditivo perde a via, né? Perde o estímulo, ele vai começando a degenerar. É como se quando a gente não usa mais um músculo, ele fica atrofiando. E aí a gente perde funções. A gente pode perder memória, cognição, velocidade de sinapse, pensamento lógico, velocidade mesmo. Então, a gente tem sim que resolver colocando o aparelho auditivo, colocando estímulo. Quanto antes, por isso os otorrinos hoje em dia, mesmo com uma perda auditiva leve, eles estão indicando quanto antes o uso do aparelho auditivo, tanto para tratar a perda auditiva, quanto para prevenir demência e déficit cognitivo. E uma outra coisa que as pessoas também não se dão conta é o equilíbrio, gente. O equilíbrio, ele vem, as questões de labirintite, né? O labirinto, ele também fica no ouvido. E o nervo auditivo leva também a questão do equilíbrio para o tronco cerebral, né? Para a gente poder se organizar. No momento que a gente tem o nervo auditivo mal estimulado, a gente perde funções de labirinto também. Então, a gente precisa do nervo auditivo bem trabalhado nesse sentido para ajudar o nosso equilíbrio. Vê como está tudo interligado, né? Somos tudo interligadinhos. Por isso que é importante fazer as consultas também no otorrino, e o otorrino, quando identificar qualquer alteração, já encaminhar para fazer os testes auditivos, né? Como é que funcionam esses testes, e quando identificado alguma deficiência, como é que se faz a escolha do aparelho auditivo para aquela pessoa?
O teste básico é sempre audiometria tonal, vocal e mitanciometria. É um teste, assim, simples de se fazer, não dói. Eu digo para os pacientes, não dói, é simples, e só seguir as nossas instruções. Mas a audiometria, ela dá uma ideia de como está tanto a função auditiva do tímpano, ossinhos, ouvido médio, toda a cóclea, nervo auditivo e ainda um pouquinho do tronco cerebral. Então, é um teste simples, mas bem completinho, que a gente consegue ver bastante coisa, e com ele a gente consegue diagnosticar, então, se é uma perda que o aparelho auditivo pode ajudar, ou se é uma perda que precisa de uma intervenção, de uma cirurgia ou de um tratamento que tem retorno com isso. E aí, depois de identificado o tipo da perda, se o aparelho vai ajudar, a gente vê a potência, né, que vai precisar no aparelho, se é uma perda leve, moderada, severa, se a gente é uma perda em rampa, que aí um aparelho auditivo só com o fiozinho vai ajudar mais, ou se é uma perda linear, que aí pode ser um aparelho que vai todo dentro da orelha, enfim, na audiometria a gente consegue detectar esse tipo de questão para depois seguir o tratamento Sim, porque tu consegue escolher o equipamento que adequado. vai ficar mais adequado para aquela pessoa, né? Sim, Vanessa, mas eu já tive, por exemplo, pela audiometria, um diagnóstico e o paciente dizer, mas eu quero esse tipo de aparelho. Aí é muito importante a gente permitir que o paciente prove nesse momento. Então, por isso, as empresas sérias, elas permitem que o paciente faça teste domiciliar com aparelho auditivo, no mínimo por 3 dias, para verificar se ele realmente vai ter benefício com aquela tecnologia, ou se a tecnologia que tanto ele quer vai realmente Ser suficiente para o dia a dia, vai suprir as necessidades diz dele, dele, né? porque eu digo para os meus pacientes, tem paciente que chega lá no consultório com o carro do ano, mas quer o aparelho auditivo mais básico. Ok, tenta, faz o teste, se te suprir, não sou eu que vou Sim. dizer que, né? Agora eu tenho uma merendeira que quis o top de linha e comprou o top de linha parcelado, porque para ela era importante ela ter esse benefício auditivo. E ela teve o que ela quis. Então, é muito do paciente ficar satisfeito com o que ele, na rotina dele, na vida, no dia a dia. Então, a gente tem que permitir esse teste também, é Isso é importante. importantíssimo, né? O E paciente está lá, satisfeito. e tu consegue fazer na tua clínica um teste até nesse um prazo superior a esses 3 dias, né? Exatamente para conseguir ver se Sim, o paciente vai ter aquele conforto no seu dia a dia. satisfeito se é o necessário. Se ele está satisfeito, a gente está satisfeita também. Isso que importa. É. Bom, a gente viu como impacta, né, a audição e as consequências da perda auditiva na nossa vida. A gente já está caminhando para o final do programa. Então, eu vou te pedir assim, o que que tu acha, quais são os cuidados, as orientações que tu acha mais pertinente para a gente cuidar da nossa saúde auditiva? Ah, pois é. Gripes e resfriados, o quanto antes a gente tomar providência, não ficar deixando. Muita gente não se dá conta, Vanessa, que a secreção atrás do tímpano, ela fica muito perto das meninges e pode causar, sim, um problema de necrose mesmo dessa parte ali toda. Então, cuida muito gripes e resfriados em todos os momentos da nossa vida, desde bebê até idoso, né, para não deixar a coisa evoluir. E, assim, a questão da demência, né, a gente vê que quanto antes a gente consegue colocar o aparelho auditivo, o nosso cérebro faz uma irrigação, sabe? É como se fosse desbloquear um cano entupido, sabe? E aí a gente consegue fazer com que a gente tenha mais sinapses e melhora, assim, a nossa qualidade de vida. Os pacientes chegam lá para fazer, né, o processo todo, eles chegam assim, tá? Não falam, não sorriem, não interagem, tá? Aí, no dia seguinte que eles veem, que eu gosto de ver o dia seguinte, logo, eles já estão diferentes, posicionados na cadeira, na sala de espera. Eles já estão assim, sabe?
Aí, até para caminhar, tu verifica que o caminhar deles eles são mais devagar no início, depois eles vão mais rapidinho, sabe? É muito legal. Só que a pessoa não se dá conta, porque ele vai sendo automático, vai vindo automático, vai vestindo o corpo toda essa irrigação que a gente, né, faz com o aparelho auditivo na orelha. Mas a gente, como vê em períodos, a gente dá conta do up que o paciente dá. E uma outra questão também que a gente verifica é que o teste de compreensão de fala, a gente começa com 40%, 50%, 3 meses depois a gente bate o 100%. Então, assim, ó, é muito legal trabalhar com isso. Imagino, né? E é tão importante termos profissionais assim tão zelosos como eu acompanho o teu trabalho, né? Para conseguir fazer realmente que a pessoa recupere, né? Em um sentido que é tão importante na nossa vida, que é a audição. Sim, verdade. Muito obrigada, doutora Camila, por estar aqui com a gente, dando essas dicas, esclarecendo detalhes importantes, principalmente na saúde tenra ali, infantil, que É, pode impactar tanto na vida adulta. verdade, verdade, Vanessa, gratidão, eu que agradeço a oportunidade. Você atende no litoral, né? Quero deixar tuas referências para quem quiser te contatar também, em questão de locais de atendimento, ou mesmo te localizar nas redes sociais. Sim, eu atendo em Capão da Canoa, Osório e Torres, e vocês podem me encontrar pelo Instagram, @Fono Camila Zanetti. E também em Veranópolis, a gente tem a clínica Fono Zanetti, que faz toda a parte de saúde ocupacional, PCA e a saúde auditiva também. Muito obrigada. Então, nós vamos ficando por aqui, sempre lembrando que nós estamos no ar para Sicredi Origens RS, 100 anos. Sicredi é ter com quem contar. Para a Clínica Dr. Gilberto Nunes, cardiologia intervencionista. Então, se você não acompanha o nosso programa ao vivo, ele fica disponível no YouTube para você assistir a hora que você quiser, aonde você quiser. Então, baixe o nosso aplicativo para Smart TVs, Roku TV e também iOS e Androids para celulares e tablets. Nós vamos ficando por aqui. Até o próximo programa. Tchau!